aproveitando que você está sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso 8. Livro de Gênesis, primeiro livro, Bereshit, capítulo de número 3, verso de número 8. Vamos ler até o 10. Quero aqui, desde já, tributar a minha alegria e o meu muito obrigado a Jesus, porque se estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. Se aqui estamos, eu e você, é porque Ele nos deu a graça de estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer lugar ou outro neste mundo, mas nós estamos no melhor lugar onde poderíamos estar, a casa do Senhor. Quero agradecer também ao meu pastor pela confiança, não se faz presente, minha pastora também, mas a Bíblia diz honrar a quem deve honra. Então que Deus possa abençoar os nossos pastores, abençoar também o evangelista Cleomar, missionária Sônia, todos os irmãos aqui da retaguarda, toda a igreja, minha esposa que sempre está conosco aí nas batalhas do dia a dia, minha mãe e meu pai também que se faz presente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela compreensão. Eu sei que de mim não tem muita coisa, mas o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar, amém? Aleluias. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 8, diz o seguinte: E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele lhe disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, li a tua palavra, mas eu sei que é só o Senhor que tem palavras de vida eterna para falar conosco nessa noite. Que as minhas faculdades mentais não sejam minhas, que as palavras que saiam da minha boca não sejam minhas, mas que fluam do teu Espírito Santo. Que eu possa ser apenas o cano, mas que flua águas, águas do teu rio, águas que transformam, águas que vivificam, águas que avivam, e que em tudo e acima de tudo seja feito o teu querer e a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dê um glória a Deus bem forte, tome o seu assento, fique à vontade. Amados, estamos diante de uma palavra tão conhecida, uma palavra tão lida, uma palavra já muitas vezes pregada, mas desde que soube desta rica oportunidade a qual Deus tem nos proporcionado, o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações, e eu quero ser bem fiel ao Espírito Santo, tudo aquilo que Ele colocou na minha mente, no meu coração, e ainda há de colocar, porque eu sei que Ele é vivo, eficaz e é poderoso para efetuar em nossas vidas o bem-querer dEle. E lendo esta palavra, ela traz a memória de algumas coisas. E eu lendo Deuteronômio, quando hoje cedo falei aqui, na abertura da escola bíblica dominical, na leitura inicial, sobre Deuteronômio 30, que Deus, nesses últimos dias, tem colocado diante a nós a bênção e a maldição. Nos últimos discursos de Moisés, no capítulo 30 de Deuteronômio, ele vai falar, inspirado pelo Espírito Santo, como boca de Deus ao povo, dizendo: olha, vocês estão prestes de alcançar algo que vocês ainda não alcançaram. Vocês estão prestes de alcançar algo que há 40 anos vocês estão andando em busca disso. Porém, hoje eu coloco diante a vocês a vida e a morte. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E eu vejo Deus falando de uma forma tão singela, de uma forma tão simples, porque Deus é especialista em fazer gente abençoada. Deus é especialista de abençoar, e a bênção do Senhor não vem com a maldição que o mundo vem. Porque Deus é especialista em abençoar, porém Ele não é um Deus carrasco. Ele sempre vai colocar diante de nós a bênção e a maldição, e Ele vai dizer: olha, se eu fosse você, escolheria a bênção.
E eu vejo Deus colocando diante ao povo, falando: olha, está para vir uma nova terra, está para vir uma terra que mana leite e mel, mas diante de vocês estarão sempre duas alternativas: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porque eu, Deus, quero abençoar, mas existe algo que eu não interfiro, que se chama livre-arbítrio. E quando eu olho para essa palavra, quando nós lemos em Gênesis, eu olho Deus criando, a partir do primeiro capítulo, no 5º dia, criando o homem e soprando sobre o homem um espírito de vida. Soprando sobre o homem algo que era impossível de acontecer, e Deus é especialista em fazer impossíveis acontecer. Agora aquilo que não era vivo se torna um ser vivente. O homem agora traz o fôlego de vida, e a principal e a maior intenção de Deus com o ser humano, a gente entende quando lê Gênesis, era Deus ter uma comunhão. A Bíblia vai dizer que Deus descia ao entardecer todos os dias para ter a comunhão com o homem. Porém, um belo dia, a palavra de Deus foi corrompida por uma serpente. A serpente fala para Eva: olha, o Senhor Deus falou que de todas você pode comer, mas daquela não é bem assim. É porque Ele não quer que você se torne igual a Ele. É conversa, não acredita na voz do seu Criador, não acredita naquilo que Ele te falou. E a gente vê o contexto, e todos conhecem, onde a mulher toma do fruto e depois dá ao seu marido, e a gente entra no capítulo 3, a qual nós lemos. E Deus continua sendo o mesmo. Não interessa se eu e você mudamos, não interessa se eu e você entramos na igreja da forma que Deus não queria, Ele continua descendo todos os dias para ter comunhão com o homem. Ele continua com a intenção de ter a comunhão íntima com o homem. E Deus chega e pergunta: Adão, onde tu estás? Adão, eu te conheço. Adão, ontem você estava aqui, mas hoje você não está. E a gente entende, e a inferência bíblica que a gente entende é que Deus sabia onde Adão estava. Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, tudo pode, tudo vê e em todo lugar está. Ele sabia onde Adão estava, o problema é que Adão não sabia o que estava fazendo. A pergunta de Deus não é para que ele ache Adão, é para que Adão se encontre aonde o sentido de vida dele se cumpre, em Deus. E nessa noite, em breves palavras, inspirado pelo Espírito Santo, porque só Ele tem palavras, eu quero falar sobre o tema: a voz que te chama. Qual que é o tema? 1, 2, 3. Deus continua a gritar e a ecoar na eternidade: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Eu te criei, eu te formei para ter comunhão contigo, mas as figueiras estão te trazendo a falta da comunhão. Ou seja, a figueira está tentando tampar aquilo que não se tampa. Nada está oculto e escondido aos olhos do Senhor. E Deus vai falar para Adão: Adão, aonde tu estás, Adão? Não foi para isso que eu te criei, Adão. Eu não te criei para tu continuar fugindo de mim. Adão, aonde tu estás? E a gente entende que essa pergunta não é só para que Deus ache Adão, mas é para que nós nessa noite nos entendamos e entendamos que aonde nós estamos. Porque a voz de Deus tem bradado como nunca. Nós estamos na eminência da volta de Cristo. Nós estamos às portas. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar e esse microfone cair, esse banco ficar vazio, esse altar também. Mas aonde tu estás, Adão? Quem não está pronto para ter comunhão com Deus aqui na terra, enquanto aqui está, não está pronto para morar com Ele a eternidade. Como vou viver com alguém que eu não tenho comunhão com Ele enquanto aqui estou a eternidade toda?
Por isso a voz de Deus, a voz que te chama, te pergunta: aonde tu estás? Onde nós estamos? E a voz de Deus é para que nós já vivemos algumas coisas, nós conhecemos quem Deus é. Se tu está nessa igreja, uma igreja de crente, uma igreja de gente pentecostal, entrou por aquelas portas, eu não sei qual que foi a chama, eu não sei qual que foi a isca que te trouxe aqui, eu não sei qual que foi a circunstância, mas eu tenho alguma coisa para te dizer nessa noite: Deus está te chamando. A voz está ecoando, a voz está te chamando, aonde tu estás? E nós entendemos que essa voz vai ecoando durante o período bíblico até agora. Nós vemos em Gênesis capítulo 12, a voz ecoando na vida de um homem. Gênesis capítulo 12, a voz de Deus ecoa a um homem chamado até então Abrão. Abrão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dessa terra, Abraão, sai do meio desta parentela. Abraão, eu tenho um plano na sua vida. E eu vejo Deus formando algo em Abraão em especial. Quantos de nós já escutamos a voz de Deus e Deus ministra aos nossos corações para sairmos de determinados lugares, mas nós continuamos nos mesmos lugares? Porque Abraão não sabia, a Bíblia é clara, e Deus fala: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deixa eu te falar uma coisa: viver com Deus é a maior loucura que existe na face da terra. A Bíblia vai dizer que aqueles que são de Deus, Gabriel, não sabem de aonde vai e nem para onde vão. Aqueles que são de Deus não sabem se estarão aqui hoje e amanhã não estarão. Quem é de Deus, quem sopra ele é o Espírito Santo de Deus. E a voz está clamando: eu posso te levar para onde eu quiser. Eu posso fazer de ti o meu propósito nessa terra. Porque Abraão sai de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra que adorava deuses estranhos, e agora começa a peregrinar, sem saber para onde ia. Irmão, seguir a Deus é a coisa mais louca que existe. Paulo vai dizer isso, é loucura mesmo. É loucura mesmo para quem não conhece Jesus, mas para quem conhece sabe que é o poder dele que está nos aperfeiçoando. E eu olho Deus fazendo isso na vida de um homem e chamando ele para um propósito. A nossa vida cristã nunca vai ser baseada por aquilo que a gente vê. Se a minha vida estivesse baseada naquilo que eu via, eu nunca estaria neste altar pregando a palavra de Deus. Se a sua vida estivesse baseada naquilo que você vê, você provavelmente não estaria sentado nesse banco. O problema é que a gente vai amadurecendo na fé e vai criando uma consciência que nos afasta do propósito. Mas a voz de Deus continua ecoando a nos chamar. Quem sabe nessa noite Ele não está falando a Abraão, mas quem sabe nessa noite Ele está bradando no coração: Ione Benedito. Quem sabe nessa noite Ele está bradando: Nayara e Tiago. Profeta Isaías capítulo 6, depois de ver a glória de Deus, escuta Deus falando: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Deus clamando, a voz chamando: tem alguém para ir no meu nome? Tem alguém para me representar? Tem alguém para fazer o que eu estou precisando? Mas é necessário sair do meio da nossa parentela.
Como assim, Mateus? É necessário sair de perto dos meus parentes? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a cultura dos seus parentes já não são mais a sua cultura, enquanto crente, não. Os ambientes que você frequentava antes, agora já não são mais os seus ambientes de frequentar, não. Abraão, sai da sua terra. Só vai viver o propósito de Deus quem tiver a coragem de sair da onde Deus está pedindo que saia. Abraão, sai da sua terra, e a gente vê do capítulo 12 ao capítulo 22, a trajetória de Abraão. Abraão, no capítulo 11, no capítulo 13, edifica altar. No capítulo 14, para e edifica outro altar, e adora o Senhor em holocausto. E assim vai consequentemente até o capítulo de número 22. Porém, nós estamos na casa de Deus, e quantos de nós já temos promessas nas nossas vidas que já se cumpriram? Olha, eu vou te levantar, eu vou te dar uma esposa. Olha, eu vou te levantar, né, Fredinho? Eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar filhos. Eu vou fazer de ti um homem de Deus. Eu vou fazer de ti uma mulher de Deus. Você já saiu do meio da parentela, mas no caminho, muitas vezes nós paramos de edificar os altares. E Deus bradava ao meu coração sobre algumas questões, porque a voz continua a clamar. A voz continua a nos chamar. Eu quero os altares de volta. Elias, quando no Carmelo, foi até os profetas de Baal e eles fizeram tudo lá e não aconteceu. Elias, antes de clamar ao Senhor, conserta o altar. Não adianta clamar o fogo do céu se não entendemos que a voz dele nos chama a primeiro consertar o altar que nós deixamos estragar. Eu não sei qual que foi a sua expectativa neste culto de vir à casa do Senhor. Eu não sei qual que foi a sua expectativa de adentrar aquela porta ou aquela porta de lateral. Mas eu sei de uma coisa, a voz de Deus está te chamando. A voz de Deus está te chamando. E a gente vê Abraão, homem de Deus, homem chamado, tinha deixado a parentela, edificava altar, e Deus faz uma promessa a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Não poderá se contar os teus descendentes, farei de ti uma grande nação. E Abraão esperando a promessa, e Abraão crendo na promessa. A Bíblia vai dizer que com 100 anos a promessa vem e se cumpre. Isaac nasce. E Deus ministrar ao meu coração que muitas vezes nós estamos há muito tempo esperando algo em Deus, e esse algo nasceu. Aquilo que Deus falou na sua juventude hoje já conseguiu se cumprir. Deus já efetuou a promessa. Deus já fez acontecer. Isaac já nasceu. Mas por essa palavra nós entendemos que a voz de Deus nunca vai se calar. Deus vai sempre levantar um profeta, seja aqui, seja lá, seja em outro lugar, para falar o que é necessário fazer para que a comunhão seja restabelecida. E Abraão, parece que está tudo bem, mas Abraão deixa de edificar altar a partir de que Isaac nasce. E Deus chama Abraão no canto e fala assim: Abraão! E Abraão escuta a voz, e Deus faz um pedido inusitado. Eu quero o seu filho Isaac. Eu quero o seu filho Isaac. E eu imagino a mente de Abraão, mas a promessa foi de Deus. Foi Deus que me prometeu, foi Deus que me deu, foi Deus que fez, foi Deus que proveu, foi Deus que fez, porque Sara não podia ter filhos. Abraão escuta a voz de Deus e fala: essa voz é forte demais, não posso deixar de atendê-la. E Abraão pega o menino,
E a Bíblia vai falar que sai no capítulo 22 cedinho e vai ao Monte Moriá para sacrificar, para fazer o holocausto daquilo que Deus tinha pedido. E a Bíblia vai dizer que ele sai com o jumento, com a lenha, com o fogo, com a faca e com tudo certinho. Estava prontinho o sacrifício, sai com 2 servos. Quando chega no pé do monte, ele fala para o servo: fica tranquilo que eu e o menino vamos subir para sacrificar e logo desceremos. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração algumas questões, porque nós muitas vezes estamos clamando, nós muitas vezes estamos recebendo, nós muitas vezes estamos sendo ministrados, mas não temos retido aquilo que temos recebido. E Deus ministrar ao meu coração sobre Isaques nas nossas vidas que precisam ser sacrificados. Fica tranquilo, Deus não vai pedir seu filho não, tá? Mas Abraão escuta a voz de Deus, pega o menino e sobe no monte. E o menino fala para Abraão: pai, tá tudo certinho, a lenha, o fogo, a faca, mas cadê o cordeiro? E ele fala: filho, fica tranquilo que Deus há de prover o cordeiro. Mal sabendo que o cordeiro era ele. Mal sabendo que Deus tinha requerido ele. E Deus ministrar ao meu coração algumas questões que têm nos atrapalhado como igreja do Senhor, de manter a comunhão, de manter o altar vivo, de manter a nossa vida diante ao altar. Porque Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos leva a lugares e momentos a quais nós nunca imaginamos passar, porém nós deixamos de levantar os altares. E Deus ministrava muito ao meu coração sobre esta questão, porque muitos de nós chegamos só o caco na igreja, sim ou não? Tem os que vêm por amor, glória a Deus por isso, mas a maioria vem pela dor. E glória a Deus por isso, porque Ele prefere te ferir do que te perder. E muitos de nós vemos só o caco, e Deus faz promessas, Deus estipula tempo, Deus fala: eu vou te levantar, eu vou fazer, e quando Isaac nasce, nós saímos do rumo. E Deus ministrar ao meu coração sobre algumas questões que eu passei, sobre algumas questões que Deus ministrou ao meu coração. E Deus foi falando, Deus foi ministrando de algumas questões. Eu trabalho numa empresa e eu sei plenamente, pelo que Deus já fez, que foi Ele que me colocou naquele lugar. E ano passado, ou retrasado, melhor dizendo, surgiu uma oportunidade de mudar de setor, uma oportunidade de crescimento e tudo mais. E eu fui, fiz o processo todinho, chegou no supervisor da área, ele me perguntou assim: olha, a vaga é para o 2º turno, e eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava, sabendo que Deus, que foi Ele que me colocou naquela empresa, sabendo que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Deus nos prova nisso mesmo. Deus nos prova onde nós estamos. E eu cheguei naquela última entrevista e a vaga é para o 2º turno. E eu falei: oh, meu querido, eu tenho um propósito com Deus e para mim não dá, felizmente, mas eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço porque até aqui você tem me permitido fazer esse processo, mas vai ficar para a próxima, quem sabe outrora e tal. Ele falou: nossa, que pena, tinha gostado de você. Eu falei: amém, mas estamos aí. E fui embora para casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. E Deus ministrava ao meu coração que pessoas não têm sido aprovadas nos sacrifícios que Deus tem pedido delas. Isaac estava preso no holocausto. E a Bíblia vai ser bem clara em dizer por que Abraão estava sacrificando Isaac. Porque Deus queria saber o que estava no coração de Abraão.
E Isaac deitado, Abraão levanta o cutelo e quando vai descer, Deus fala: basta! Não faça mal ao menino. Não é sobre o menino que eu quero. A voz estava clamando: não é o menino que eu quero de volta o meu Abraão. Eu quero de volta o meu obreiro. Eu quero de volta aquele crente que ninguém via, mas nos bastidores eu conhecia como meu amigo. E Deus tem levantado o Abraão nas nossas vidas para ver aonde está o nosso coração. A voz está te chamando. Eita, Espírito Santo. Te provei para ver onde estava o teu coração. Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E nas nossas histórias, Deus sempre vai nos cobrar os Isaques. Porque não pode ter nada entre eu e Deus. Não pode ter nada entre Deus e eu. E eu estava nessa manhã de avivamento aqui, que foi uma bênção, e Deus ministrou no meu coração sobre famílias, onde a voz do esposo tem falado mais alto do que a voz de Deus. A voz da esposa tem falado mais alto do que a voz de Deus. Como assim, Mateus? O Espírito Santo tem ministrado no coração de gente aqui, ó, coisas específicas para fazer, coisas específicas para fazerem, mas o que o meu esposo vai pensar, pastor? Mas o que o meu filho vai pensar, pastor? O que o teu Deus está pensando de você? Está na hora de colocar o Isaac no holocausto. Deus há de prover o cordeiro, meu filho. E naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo, mas era Deus provando o que estava no meu coração, presbítero Daniel. Eu fui embora em dezembro, saí de férias. Quando foi janeiro, aquele mesmo homem que falou: olha, Deus abençoe, não vai dar certo e tal, ele me chama e fala: a vaga é sua. A vaga é sua. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Quem cuida de você não é patrão. Quem cuida de você não é trabalho. Quem cuida de você não é faculdade. É Jesus de Nazaré que cuida de você. E Ele está te provando para ver o que está no teu coração. Está na hora de começar a subir o cutelo e falar: Deus, o meu coração é teu. Mas o que vão pensar? Abraão sabia e tinha no coração e na mente fé tão grande que, se mesmo que Deus não falasse, ele era poderoso para fazer das cinzas renascer Isaac. A fé nos leva a levantar o cutelo. Mas o pedido é estranho, mas a voz é de Deus. Mas Mateus, o pedido é estranho, mas deixa eu te falar, os maiores homens de Deus foram loucos para a sociedade, mas cheinho da glória de Deus. E eu fico olhando na história, Deus continua a chamar o povo, Deus continua a chamar o povo. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama um homem, Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, colocado dentro do cesto, é encontrado pela filha de Faraó, nasce pelo um hebreu, é criado no Egito, e glória a Deus por isso. Mas chega um dia nas nossas vidas que Deus nos chama. E Ele fala: Moisés, vem cá Moisés, eu tenho uma grande obra contigo.
Você vai ser o libertador do meu povo dessa terra. Eu estou com um plano de libertar o meu povo e você vai ser o capitão disso. Você vai cuidar disso para mim aqui na terra. E quando eu olho para isso, irmão Nácio, esse tem que encher meu coração de temor. Temor e tremor. Porque Deus levanta Moisés e fala: olha, você vai ser o líder desse grande povo que eu vou tirar dessa terra. E Deus nesses últimos dias tem ministrado sobre a vida de várias pessoas, ministérios, chamadas, missionárias, missionários, pastores, pregadores dessa última hora, crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras. Mas a síndrome de Moisés nos leva a falar: Senhor, mas eu vou no nome de quem? Senhor, eu vou no nome de quem? E Deus fala: vai no nome do, fala assim, o eu sou te enviou. Está na hora de pararmos de pedir o respaldo dos homens. Mas quem que está mandando você vir aqui? O grande eu sou me enviou. Ah, mas quem te mandou aqui para pedir perdão? O grande eu sou me enviou aqui para te pedir perdão. E Moisés continua falando, e ele fala assim: Senhor, mas eu sou de pesada língua, Senhor, eu não sei falar. E eu imagino Deus, isso é uma antropopatia para a gente entender, sentado ali no trono, olhando para Moisés e falando assim: o que eu vou responder para Moisés? E Deus, de uma forma talvez ignorante para os nossos olhos, pergunta para Moisés: Moisés, deixa eu te perguntar um negócio. Quem que fez a boca? O problema é que Deus nos faz promessas e a gente não acredita nas promessas diante da circunstância que estamos vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele te chamou, ele está vendo agora e está vendo lá no futuro. Porque não é sobre nós, é sobre a voz que nos chama. Meus irmãos, não é sobre mim. Sabe quantas vezes eu falei na escola dominical quando eu era criança? Nunca. Todas as vezes que eu pensava que poderiam me escolher, eu ia para dentro do banheiro, fechava a porta e só saía quando a escola dominical terminava. Mateus, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu te falar, aquela voz que te chamou, sabe te capacitar da forma que Ele quer e para o propósito que Ele quer. Para de menosprezar a voz que está te chamando. Para de menosprezar o ministério que Deus está te chamando. Para de menosprezar um Deus todo-poderoso. Tem uma voz nos chamando. E essa voz que nos chama, Daniel, é a voz que nos capacita para a chamada. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. E eu vejo no capítulo 1 de Jeremias ao primeiro encontro ali com Deus, e Jeremias naquele embate falando: olha, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo me levou a entender algumas coisas, que uma delas, Deus nos chama, mas a mesma voz que nos chama é a voz que nos conhece. É a voz que nos conhece, porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E essa voz que nos chama é a mesma voz que chamou Jeremias e fala assim: Jeremias, eu te conheço, Jeremias, não precisa falar nada para mim, eu te conheço, e desde o ventre da sua mãe eu te chamei, te escolhi e te constituí como profeta das nações. Eu já vi algumas coisas acontecerem sobre eu vim de uma família que não tem jeito. Os meus traumas familiares falam mais alto. Eu não vou conseguir ser quem Deus me chamou por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu tio, por causa da minha tia. Deixa eu te falar, quando Ele te chamou, Ele já sabia de tudo isso. E o que ontem te feriu, amanhã Ele vai usar para curar outras pessoas. Jeremias, eu te conheço.
Jeremias, eu sei de onde você veio. Jeremias, foi eu que te plantei lá. Você não é obra do acaso. Mas a minha mãe não me queria. Eu vim por causa de uma coisa que não deveria ter acontecido. Deixa eu te falar, primeiro você nasceu foi no coração de Deus, não foi no ventre da sua mãe, não foi no pensamento do seu pai, você veio do coração de Deus. A voz que te chama é a voz que te conhece. A voz que te chama é a voz que sabe de onde você está vindo. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que nessa noite olhos sejam abertos, ouvidos sejam abertos, Senhor Jesus. Amados, a voz tem nos chamado. A voz sabe aonde nós estamos. A voz sabe quem nós somos. A voz tem um propósito para nós. A voz tem te clamado e buscado. Vem para mim, deixa esse Isaac. Eu quero saber o que está no seu coração. Mas a voz também é a mesma voz. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor pega ele no espírito e leva a um vale de ossos secos. A mão do Senhor leva ele a um vale de ossos sequíssimos, a Bíblia vai dizer, quebradiços, esfarelando para a gente entender. E a voz pergunta para ele: podem esses ossos voltarem a viver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes se pode ou se não pode, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, se tem solução ou se não tem. Pois a voz que te chama é a mesma voz que te restaura. Mateus, mas eu cheguei aqui nessa noite só pela misericórdia de Deus. Mateus, eu cheguei nessa noite, mas se bater um vento muito forte, me desmoronar. Deixa eu te falar, a voz que te chama é a mesma voz que te sustenta. A mesma voz que te chama é a voz que restaura a sua família. A mesma voz que te chama nessa noite é a voz que cura o seu emocional. Essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, é a mesma voz que te chama, é a voz que te restaura. Deus está bradando na terra: onde estão? E o mesmo profeta, no capítulo 47, a Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado a perto de um ribeiro. E perto desse ribeiro, um homem mede 1000 côvados e chama: vem. E quando Deus ministrar essa palavra ao meu coração, na quinta-feira, Ele falou muito claro ao meu coração e confirmou na sexta, numa programação de jovens que a gente teve. É uma coisa que me encabula, não sei como. É uma coisa que me deixa pensativo. É uma coisa que me deixa... Porque Deus tem derramado ou não tem nesses últimos dias sobre nós. Hoje cedo foi uma glória aqui. Quem quis saiu daqui renovado. Quem quis saiu daqui cheio da glória de Deus. Quem quis saiu daqui ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu encontrei o irmão Gerson depois do culto ali, e ele falou: rapaz, eu achei que esse culto não ia acabar. Eu falei: irmão, se não acabasse eu ia estar aqui até agora, irmão.
Mas eu perguntava ao Senhor: Senhor, como é que num culto de domingo a igreja está lotada e cheia do Espírito Santo, e na terça-feira é uma igreja morta? Senhor, me explica. Senhor, por quê? Tomara que o Senhor volte domingo, porque se o Senhor voltar terça, vai ficar muita gente, Senhor. E o Espírito Santo ministrou que a voz está chamando, medindo 1000 côvados e falando: vem para mais perto. E Deus ministrou na sexta-feira, completando aquilo que estava no meu coração. Jeremias capítulo 2, a partir do 13, ele vai dizer: olha, o meu povo cometeu 2 erros. O primeiro foi deixar a fonte das águas, as fontes vivas, e começaram o outro a cavar cisternas rotas. Mateus, o que é cisterna rota? É algo que não segura a água, é uma cisterna rachada, é uma cisterna que você pode encher da forma que for para encher, é uma cisterna que você pode colocar quanto for de água, ela não vai reter a água. E o Espírito Santo ministraram ao meu coração, e eu falei para os meninos na sexta, e preste atenção para não soar como heresia, mas muito melhor do que ser cheio de Deus é reter o que Deus derrama nas nossas vidas. Eu vou falar para você entender: melhor do que ser cheio de Deus é reter aquilo que Deus ministra nas nossas vidas. Porque a voz está nos chamando, a voz está clamando: eu quero encher, eu quero encher, eu estou enchendo, mas nós não estamos retendo. Ei, tereve calavaia xerevia. Missionária Carla, se Deus tem nos chamado para mais perto dele, e nós temos caminhado, por que não temos retido essas águas? E Deus ministrou o meu coração muito forte. Muitos estão como cisternas rotas. Posso derramar da minha glória como o céu descer na terra, não vai segurar porque está rachado. Eu posso fazer o céu descer na terra, mas não adianta descer na terra se não retemos o céu nas nossas histórias. E o homem mediu 1000 côvados, porém, entre as águas nos tornozelos e as águas nos joelhos existem 500 metros, 1000 côvados. E Deus ministrou ao meu coração que nesses 500 metros nós temos deixado as águas vivas e entrado nas nossas cisternas. Como assim, Mateus? Deixa eu te explicar. Deus tem chamado nós a um nível de intimidade que Ele vai começar a cobrar de nós aquilo que não é pecado. Eu vou falar de novo. Deus vai nos levar a um nível de intimidade que Ele vai começar a cobrar até aquilo que não é pecado. Porém, para que isso, Mateus? Para que nós possamos reter as águas. Porque entre as águas nos tornozelos e as águas no joelho existe um caminho a ser triado, existe uma história a ser construída, existe um caminho a ser construído em Deus. E no culto nós vamos até as águas nos lombos, nos ombros, mergulhamos, mas voltamos secos no outro culto. Eita, Espírito Santo de Deus, eu sei que não é uma palavra para você pular no poder, mas eu acho muito melhor você reter o poder do que você pular no poder. Deixa eu te falar uma coisa do céu aqui. É muito melhor você reter o poder do que pular aqui na frente e no outro culto na sua casa tá seco sem a glória de Deus. Ereve calavaia xerevia. Eite queriando reve calavai xerebique andai se caiu fúria e chicoia da e do culiviando reveha. Eita, Espírito Santo, Ele falou aqui agora: antes de ser cheios, consertem para reter a glória de Deus.
porque nós mergulhamos as águas mergulhadas, submergidas, mas porque não estamos mergulhados e úmidos nos próximos cultos, nas próximas programações, nas próximas ocasiões, porque entramos na cisterna e não no rio. Entramos na cisterna que pode derramar e ser cheia. Você pula, mergulha, mas agorinha está seco. Eita, a voz está te chamando. Deixa eu encher para que você retenha essa água. Deixa eu te consertar primeiro. Deixa eu te consertar primeiro. Olha para mim, escuta a minha voz. Aonde você estava hoje de manhã? Onde estava você hoje, Adão? Onde estava você hoje, Adão? Sua cisterna está rachada. Não adianta Deus derramar glória aqui hoje se você não consertar. Eita, caravaia, xerebiá. Mede 1000 côvados. E Deus ministrar ao meu coração algo que aconteceu comigo. Em 2021, no final do ano de 2021, existiam rachaduras na minha cisterna. E nem sempre rachaduras são pecados não, irmão. Rachaduras são crises de pensamentos. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, de onde eu vim, para onde vou. Crente, irmão, na igreja. Estou falando para quem não é crente, não estou falando para quem é crente. 2021, irmã Ana, eu passei uma crise de consciência muito forte. As minhas duas referências de homens de Deus são o meu pastor e o Marcelo, pastor Marcelo. Marcelo é meu pai na fé e o pastor é meu pastor. Em 2021, Wesley, eu comecei uma crise de consciência porque na minha mente era: Senhor, eu nunca vou conseguir ser igual a esses homens. Senhor, eu nunca vou conseguir pregar igual a esses homens. Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E Deus podia me encher no domingo, na segunda minha consciência estava rachada. Eu passei uma crise muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre as águas nos lombos até submergir tem um caminho. Porém, na primeira oportunidade de não vir à igreja, você não vem. Porém, na primeira briga que acontece em casa, a briga fala mais alto do que a voz do Espírito Santo de Deus que está ecoando: eu te quero na minha casa. E o que eu vou contar é inusitado, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Numa quinta-feira, numa bela de uma quinta-feira, eu tinha marcado um dentista às 6 horas. Falei, eu vou no dentista, depois eu vou na igreja, vai ser uma bênção, vai dar tudo certo. Aí eu falei assim: Jesus, vou lá. Fui no dentista. Cheguei no dentista, irmão, a mulher me deu 7 anestesias e não pegava no meu dente. 7 anestesias, irmão, e não pegava. Aí eu falei: misericórdia, Jesus. Eu já estava sentado na cadeira mais para lá do que para cá. Já estava, era drogado. A mulher me enfiou 7 anestesias. E aí o que acontece? Eu precisei ir no banheiro, fazer o número 1. Só que as anestesias estavam tão fortes dentro de mim, Diaconia Janaína, que eu não estava vendo era mais nada. Eu já não tinha era controle do meu corpo. Eu fui fazer o 1, eu fiz o 2 nas calças. É isso que você está pensando mesmo, irmão. Fiz, irmã Tereza, fiz. E eu falei: Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não estou tendo controle sobre mim e tudo mais. E eu falei: Jesus, resumo, não tinha nem papel no banheiro, irmão.
arranquei a cueca e falei, vai ser você mesmo, filha. Sei ela e joguei ela fora e pronto, irmão. Vocês riem porque não foi com você, né, irmão? E eu tinha que voltar para a cadeira depois. Voltei para lá, ela terminou, resumo da história. Saí de lá, eram umas 7h40, por aí. Falei, rapaz, eu não vou no culto hoje não. Rapaz, meu pastor vai entender, eu vou falar para o pastor, estava até sem cueca. O negócio foi feio, pastor. O negócio foi feio, pastor. Aí eu vim e tal, não estava nem conseguindo dirigir direito, irmão. Estava mais para lá do que para cá. E eu vim aqui, passei na porta da igreja, era umas 7h40, já era quase 8 horas. Aí eu fui lá na frente, eu falei, rapaz, eu vou ter que ir lá na igreja. A voz está falando mais alto dentro de mim. A voz está falando mais alto. Eu cheguei naquele culto, só Deus sabia como eu estava. Fisicamente, irmão, todo lascado. Mas com a mente e o coração rachados. E naquele dia, eu cheguei, sentei no banco ali, mais ou menos, onde estava o irmão Inácio ali, com camisa do serviço, sem a cueca. Sentei no banco, só Jesus sabia como eu estava. E naquele dia o pastor Francisco estava aqui no culto, eu nem sabia que ele ia estar aqui. E por que eu estou dizendo esse testemunho? Porque Deus colocou no meu coração. Porque você acha que é bom falar isso, né? Não, irmão. Mas às vezes a gente passa por coisas para que amanhã você ajude outras pessoas a passarem também. E naquele banco eu estava, e o pastor pregou. E no final do culto ele fez um apelo. Ele falou assim: tem um obreiro aqui que está assim, pensando isso e isso. Tem um obreiro que está aqui e está assim, assado. E eu quietinho no meu banco, falei, rapaz, não sai daqui nem a pau. E o negócio foi falando no meu coração, e deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo fala no seu coração, se você não fizer, você morre. Porque a voz nos chama. E o meu coração foi palpitando. Aí chegou uma hora que ele chamou, veio uma irmã, ele falou, não é irmã. Veio outra irmã, ele falou, não é irmã, é um irmão. E eu lá no meu banco assim, eita Jesus, eu acho que o negócio é comigo mesmo. E aí ele falou bem assim, ó, desse irmão está pensando o seguinte, que tem que pregar igual o Lindomar. A hora que ele falou isso, meu coração... E ele falou assim, você acha que precisa ser igual? Deus te chamou para ser quem você é. E ele fez mais um apelo, eu falei, Jesus, eu vou lá, não, eu vou morrer. Cheguei aqui, coloquei a minha mão aqui, cheguei aqui, sem cueca, todo lascado e todo rachado. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse vindo naquele culto. Eu fico pensando como é que seria a minha história se eu não tivesse vindo naquele culto. O problema é que Deus está nos chamando para tratar as nossas rachaduras, mas nós não temos vindo quando necessário. Resumo da história, Deus ministrou. E o pastor Francisco ministrou sobre a minha vida algumas coisas que, depois daquele dia, a minha história nunca mais foi a mesma. A minha história nunca mais foi a mesma. Mas entre os joelhos e os lombos tem um caminho. E a gente tem que fazer o que é necessário. Tem muito crente perdendo a bênção porque faltou um culto que não poderia ter faltado. Porque faltou e poderia ter vindo. Porque motivos você tinha, mas a voz tinha que ter falado mais alto. Eu fico pensando como é que teria sido a minha história se eu não tivesse vindo naquele culto. Isso foi em dezembro, era a minha última prova, Daniel. E eu nem sabia que era prova. Eu só estava me sentindo rachado.
Eu só estava me sentindo não reconhecendo que eu estava segurando a glória de Deus, mas era a minha última prova para que Deus selasse, para que Deus me tirasse da cisterna e me levasse às águas, das fontes de águas vivas. Isso foi dezembro. Quando é janeiro, eu estou com a minha salva nesse primeiro banco aqui, ó. E o pastor fala: olha, Deus ministrou já 2 vezes meu coração, e eu tenho que fazer o que Deus falou para mim. E não é por conta da pessoa, não é por conta disso, mas por conta da situação. E eu estava no primeiro banco, lembro como se fosse hoje, e eu não estava esperando nada. E naquele dia Deus fala assim: eu tenho te chamado para o presbitério. Eu tenho te chamado para mais alto nas minhas águas. Eu tenho te chamado para mais fundo na minha presença. Eu tenho uma nova unção para você. E eu fico pensando, e se eu não tivesse vindo naquele culto? Razão? Tinha. Situação? Tinha. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que tem gente perdendo a bênção a 1 degrau da vitória. Tem gente perdendo a bênção e a mudança de história por 1 degrau que não foi feito e colocado o pé nele. A voz nos chama para nos abençoar. E Deus ministrar essa palavra ao meu coração, dizendo sobre: olha, eu tenho chamado pessoas para não serem só molhadas, mas submergidas e ficar assim na minha presença. Eu tenho chamado pessoas não para sentir a minha glória, mas para viver de glória em glória. A voz tem nos chamado para nos abençoar, irmão. Não é sobre cargo, não. Não é sobre posição, não. É sobre o propósito dele. Ele está nos chamando. Aonde tu estás? Porque eu quero te abençoar. Aonde tu estava? Conversando com uma pessoa esses dias, falando: rapaz, vamos lá na igreja, um carinha ali. Ele falou: rapaz, depois eu vou lá, não tem tempo. Eu já fico bravo, não tem tempo. Eu falei: amém, guerreiro, mas quando você tiver um tempinho, você vai, né? Ele falou: não, mas a igreja é nós. Eu falei: com certeza, não, nós não, né? Nós somos templo, né? Ele falou: mas Deus nos abençoa. Eu falei: rapaz, abençoa mesmo. E ele foi falando, eu falei: amém, guerreiro. O dia que você sentir no coração, você vai lá. Porque ele queria me convencer que ele era templo do jeito que ele estava, na onde ele estava. Por que eu estou dizendo isso? Porque está se levantando uma onda de pessoas desigrejadas, querendo tirar pessoas da igreja. Mas a voz não está te chamando para servir ele dentro do seu quarto primeiro, não. É para vir aqui se abastecer, curar o que precisa ser curado, se encher e sair transbordando dele. A voz tem nos chamado. A voz que te chama sabe aonde você está. A voz que te chama sabe para onde está te levando. A voz que te chama é quem te capacita. A voz que te chama é a voz que te conhece. Sabe quem você é, sabe das suas lutas, sabe das suas pelejas, mas é a mesma voz que te capacita para vitória. A voz que te chama é a mesma voz que te restaura. E a voz que te chama tem algo mais profundo para você. Está na hora de pararmos de não reter a glória de Deus. Eu sou apaixonado, eu sou encantado, eu sou maravilhado, eu sou um profundo amante da presença do Senhor. Mas eu não quero viver a presença do Senhor de altos e baixos. Eu falando ao Senhor: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença, Senhor. Pode arrancar minha cueca lá no dentista, Senhor.
pode arrancar tudo, Senhor, mas não arranca a Tua presença, Senhor, porque eu não sei viver sem a Tua glória. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se tu tiver melhor que eu naquele dia, Deus vai te contar a minha história na sua mente e vai falar: eu preciso estar na igreja. Sinto muito em te dizer, porque a gente é julgado pelo conhecimento. E a partir do que conhecemos, somos julgados a partir disso. Porque tem gente muito melhor, criando muito mais situação, para não ser abençoado por Deus. Salmo 133 vai dizer: quão bom é que os irmãos vivem em união, em comunhão. A Bíblia vai dizer bem claramente, a gente entende, é na comunhão que somos abençoados, é na união que Deus ordena a bênção, é na união que Deus mantém a bênção sobre as nossas histórias. Tá difícil, irmão? Vem para a igreja. Tô morrendo, Mateus. Deus é poderoso para te ressuscitar. Mas não fique em casa não, irmão. Não fique em casa não, irmão. Porque isso aí é brecha que te deixa não reter águas. Fique sobre os pés. Eu amo pregar sobre avivamento. Eu amo pregar sobre Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E veio do céu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos começaram a falar línguas como repartidas como que de fogo. Todos foram cheios. Mas guarda isso na sua mente. Melhor que ser cheio é reter a glória de Deus nas nossas vidas. Essa palavra talvez não é para te encher, mas para consertar aquilo que está te fazendo esvaziar. E se Ele quiser te encher, irmão, Ele é Deus para fazer te encher aqui nessa noite. Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas no Espírito Santo ministrar a missionária Rosa, que a voz está nos chamando para sair da cisterna e mergulhar no rio. Sair da cisterna e mergulhar nas águas profundas. Por isso fecha os teus olhos nessa noite. A voz que te chama sabe aonde você está. Aonde tu estás, Adão? A voz que te chama sabe para onde está te levando. Fica tranquilo, Deus está no controle. A voz que te chama sabe aonde está o teu coração, porque ali estará os teus tesouros. A voz que te chama é quem te capacita, e a voz que está te chamando te conhece. A voz que te chama tem poder para te restaurar. A voz que te chama tem algo mais profundo para você ir, águas mais profundas para você mergulhar. Por isso fecha os teus olhos nessa noite. Na virada do dia que Deus descia para falar com Adão, e Adão se apresentava, com Deus falava, tinha comunhão. Mas o inimigo cruel com inveja se enfureceu. Então armou um plano para acabar com o projeto de Deus. A serpente enganou a Eva, que saiu correndo para falar com Adão. Comeram do fruto proibido que Deus tinha dito para não comer. E
a presença de Deus se afastou. E Adão nessa hora sim. Onde estás, Adão? A voz de Deus ecoou no jardim. Onde estás, Adão? Por favor, não se esconda de mim. Eu sou teu Deus, sou teu Pai. Quero contigo, Adão, conversar. Não fujas da minha presença, porque tenho pressa de te abraçar. Onde estás, Adão? A voz de Deus ecoou no jardim. Onde estás, Adão? Por favor, não se esconda de mim. Eu sou teu Deus, sou teu Pai. Eu quero contigo, Adão, conversar. Não fujas da minha presença, porque tenho pressa de te abraçar. Espírito Santo de Deus, ministrei e falei tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu não quero me prender às respostas externas, mas eu quero, Senhor Jesus, te pedir que cada coração aqui seja tocado pelo Senhor. Que vidas, Senhor Jesus, possam ser alcançadas e que histórias possam ser mudadas. Porque eu sei que a Tua voz tem ecoado desde a eternidade, chamando-nos para uma nova história, chamando-nos, Senhor Jesus, para uma nova comunhão, chamando-nos, Senhor Jesus, para sair da cisterna e mergulhar nas águas. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã, Senhor Jesus, a tratar o que é necessário ser tratado, porque nós não queremos viver focos do avivamento, nós queremos viver o avivamento genuíno dentro das nossas histórias, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos, meu Pai, quartos e lugares aonde estivamos, Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor Jesus que vidas aqui possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que pessoas, meu Pai, façam o que for necessário para ser cheio da glória do Senhor, e além de ser cheio, reterem a glória do Senhor nas histórias e nas vidas. Senhor, levanta uma igreja que antes de ser cheia, se prepara para encher e não esvaziar. Eita, Espírito Santo de Deus, prepara uma igreja que antes de ser mergulhada nas Tuas águas, retenha as águas do Teu Espírito Santo. Prepara, Senhor, uma igreja a qual vai ser cheia cada dia mais, mas não vai se esvaziar cada dia mais. Eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor trabalhe na mente, no coração, em tudo que for necessário, para que pessoas façam o que for necessário para reter a glória do Senhor. Porque nós não queremos viver de altos e baixos, mas nós queremos ser cheios cada dia mais, retendo a Tua glória nas nossas vidas, nas nossas histórias. Assim eu oro, assim eu peço, assim eu clamo, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.